Oiê, Estúdios Brownie no ar. Está começando mais um podcast lindo para vocês. E o Daniel estava me lembrando uma coisa aqui que eu preciso falar para vocês. Então eu vou recomeçar. Está começando o primeiro, o maior e o melhor podcast de fotografia da Betamax. Gostaram, né? Sabia que vocês iam... Tô brincando. Tem um cara na internet que ele fala assim, que tá começando o maior, o melhor e o mais humilde. E como a gente sabe que no Brasil as pessoas têm questões com tamanho, né? Todo mundo quer ser o maior. Eu só queria ser a melhor. Então, eu quis fazer essa piadinha com vocês, até porque estamos fazendo aniversário. 3 anos de podcast, com um convidado super especial, que veio do Rio Grande do Sul, especialmente... Brincadeira, ele já estava aqui para outra coisa. Mas eu aproveitei, que eu não sou boba nem nada, e já queria entrevistar ele há muito tempo. Então eu fiz o convite e consegui conciliar as agendas para ele poder vir conversar aqui com a gente. Nosso convidado de hoje é o Gabriel Reisbert. Acertei. Ele é jornalista e fotógrafo esportivo, natural da Mata, do Rio Grande do Sul, formado em jornalismo pela Universidade Franciscana UFN, em Santa Maria. Atua na fotografia esportiva desde 2013, com passagens por jornais regionais e cobertura de eventos esportivos variados. É fundador da empresa Minha Foto em Jogo, com sede em Santa Maria, Rio Grande do Sul, onde disponibiliza seu trabalho ao público, e criador do curso online Fórmula da Fotografia Esportiva, que ensina técnicas, edição, precificação e estratégias de mercado voltadas para fotógrafos do nicho esportivo. Reconhecido nacionalmente, Reisbert foi premiado por 5 anos consecutivos no Brasília Photo Show, um dos principais concursos fotográficos da América Latina. Entre os destaques estão o primeiro lugar nas edições de 2020 e 2022, medalhas de bronze em 2021 e 2024 e menções honrosas em 2023 e 2024, sempre com imagens na categoria de esporte. Com abordagem prática e foco na narrativa visual, Gabriel também realiza palestras, workshops e mentorias. E foi assim que a gente se conheceu, no Web Summit, né, quando ele estava palestrando. Seus diferenciais incluem domínio técnico, leitura estratégica dos esportes de fotografia, que fotografa, incluindo modalidades como futebol, vôlei, tênis, rugby e futebol americano. Gabriel, obrigada por aceitar o convite. É uma honra te receber aqui. A gente tinha conversado um pouquinho lá no Web Summit, né, junto com o Léo Saldanha, mas aqui a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais. Cara, eu agradeço. Para mim não é nenhum convite, é uma convocação, porque é uma honra a gente poder estar compartilhando, né? A gente ajuda muito o mercado. A gente vê a evolução do mercado esportivo nos últimos anos, mas eu trabalho há muitos anos com isso, desde 2013, já tentando de alguma maneira. E como a gente conversou no Album Summit, um pouquinho lá, a fotografia esportiva mudou a minha vida e é sempre legal poder compartilhar um pouquinho. Então, e feliz de estar aqui num momento tão importante do teu podcast, que é esses 3 anos. E tenho certeza que é o maior e o melhor até mesmo. Obrigada. E os haters podem comentar aí que é mesmo, então não dá nada. Pode comentar que dá engajamento. É isso aí, né? Diz um amigo meu que quando a gente ganha hater é porque a gente está indo pelo caminho certo. Tá no caminho certo, isso aí. Como é que foi o seu início na fotografia esportiva? Por que você escolheu esse nicho? Bom, eu sempre fui muito apaixonado por esportes, né? Então, eu sou torcedor do Internacional, de Porto Alegre. Você foi atleta também? Tentei. Tentei. Hoje eu estou voltando a praticar um esporte, voltando não, né? Voltando a praticar um esporte, mas um esporte que eu comecei, que é o tênis, né? Nunca tinha jogado tênis, então nos últimos anos eu me reconectei com o esporte, voltei a jogar e escolhi o tênis porque eu sempre gostava da época do Guga, né? Então a gente assistia muito o Guga, tem esse saudosismo aí, tem o meu ídolo maior é o Senna, eu tenho sempre muito esse vínculo com nossos atletas maiores do Brasil. E aí comecei a jogar o tênis e aí então, voltando à pergunta, como é que eu voltei pro esporte, né? Você jogava futebol, não era isso? Jogava futebol. Aí joguei nas escolinhas de futebol do Inter Porto Alegre, que tinha o Genoma Colorado, joguei nas escolinhas dos times lá de Santa Maria, do Rio Grandense e do Inter de Santa Maria. E aí, quando eu entrei na faculdade, né, tinha que escolher um curso, ou era educação física, por ser amante principalmente por esporte, ou seria o jornalismo, por gostar muito das narrações. Não. Então, como torcedor do Internacional, eu sempre ouvia muito as narrações, eu vi o título mundial do Inter
as narrações das rádios, na época era muito forte. TV era só por canais fechados e não tem tanto acesso que nem tem hoje. Né? Hoje a gente vai num restaurante, num bar, tá passando na TV. Naquela época era pouquíssimos os restaurantes, era tudo muito caro. E a gente ouvia muito no rádio. A minha paixão pelo rádio era grande, assim, das narrações. Eu queria ser... Mas eu era tímido também ao mesmo tempo. Então, vou fazer jornalismo para ser um comentarista, narrador já era uma pretensão meio grande, assim, mas para viver aquela esfera do esporte. No primeiro semestre tinha a disciplina de fotografia básica. E aí eu sempre fui muito curioso. Eu ganhava um carrinho de brinquedo, eu desmanchava o carrinho antes de brincar, né? Desmontar, quebrava tudo para ver como é que era por dentro e tal, curioso. E aí começou aquela história da caixa, que entrava uma luz e virava a luz lá dentro e batia num material sensível e como é que aquilo acontecia. E eu ficava matutando como é que alguém parou para pensar isso, né? E não foi uma pessoa, foi que nem inventar o avião. A gente disse que é o Santos Dumont, mas teve muitas pessoas que tentaram e isso foi colaborativo para o próximo tentar também. Então a fotografia também foi assim. Isso é muito mágico, né? E aí eu sou muito curioso. E aí comecei a estudar fotografia ali. No segundo semestre já estava fazendo fotografia jornalística 1. E aí na faculdade tinha um programa de rádio experimental para os alunos, né? Que era mais ou menos um podcast, assim, que todo mundo sentava, comentava os jogos dos times lá da cidade. Mas eu ainda era tímido para aquilo. Eu estava entrando no jornalismo, então eu era tímido. E aí eu pedi pro professor, posso ir para tirar foto do pessoal? Tinha as câmeras lá da faculdade. Eu tiro foto dos colegas, eu não ia tirar foto do jogo, né? Não tinha experiência nenhuma. E comecei tirando foto dos colegas, entrevistando os jogadores, o pessoal da técnica, toda aquela questão. Mas não deu 2 jogos, eu já estava lá na beirinha do campo, tirando uma fotinha de um jogo aqui, do outro ali. E aí até todo ano vem as lembranças ali da rede social, né? Das publicações, vem a lembrança lá que eu postei até no meu primeiro jogo, ou no segundo jogo, acho que eu fiz. Eu postei uma foto minha na arquibancada e botei assim, primeiro dia do resto dos meus dias. Tenho certeza que vai ser isso pro resto da minha vida. Então já faz 12, 13 anos aí que eu tô vivendo da fotografia de esportes, né? Depois dali eu estudei mais, entrei pro jornal, trabalhei em jornal muito tempo também, mas sempre tentando a fotografia de esportes. Depois, muito tempo de jornal, e no jornal a gente fazia esporte, fazia tudo, né? Então, policial, coluna social, eu fiquei matutando que eu tinha que ser bom em alguma área da fotografia, né? E aí eu volto nos meus ídolos, né? O Ayrton Senna, o Guga, o Oscar, a gente tem a Marta agora, o Ronaldo Fenômeno, todos esses aí, o Pelé, eles fizeram algo que ficou um legado, né? Então, na minha cabeça, se a gente só viver, a gente vai viver, morrer, tá tudo certo para quem gosta de um estilo de vida mais pacato, mas eu sempre tinha que deixar um legado, que eu queria que o dia que eu for embora, fique meu nome aqui ecoando por um bom tempo por algo bom que eu fiz. E aí eu disse, cara, eu tenho que ser bom em alguma área da fotografia. E comecei a analisar o mercado da cidade, não tinha ninguém que fazia esporte. E realmente não fazia sentido ter, porque ninguém pagava por aquilo. A gente precisa de dinheiro, a gente vive. Fotografia de esporte é uma das mais caras, né? Então, equipamentos... As lentes que custam um carro, né? A lente, a câmera, tudo, o tempo inteiro, e a gente faz muitos cliques, e a vida útil do equipamento é clique, então volta e meia tem que trocar equipamento, tem que trocar um sensor, trocar um obturador, e precisa se manter, tem que ser sustentável, é um negócio, é uma empresa, eu sempre falo isso pro pessoal, o fotógrafo, ele deixou de ser quem leva a sério, né, deixou de ser um hobbyista ali, uma brincadeira, tu é uma empresa, então tu tem que se sustentar. E aí comecei a tentar vendendo fotos naquela época, jogando no Google Drive, tentando mandar para os atletas, vendia uma foto, 2 fotos, mal pagava o deslocamento ali, o pastel do dia do jogo. E aí com o tempo a gente foi experimentando outros métodos, criando uma rotina e foi mudando. Os outros fotógrafos que iam para a cidade, junto com algumas equipes de fora, eles davam as fotos para as equipes e vinham vendendo assim, tipo, como é que ele está vendendo e eu estou dando? Daí eles começavam a tentar vender também. Uhum. E aí foi mudando a engrenagemzinha lá da outra região, e depois foi indo e virou uma bolinha de neve gigante. Aí, agora que está o Brasil inteiro numa febre. Não sou o precursor, né? Não sou o pai da criança, não quero nem ser o pai da criança, mas acho que contribui um pouquinho para essa mudança também que teve. Muito legal. Eu vi alguma matéria que você falou que você começou com uma câmera que tinha uma lente 18-55 e uma 75-300, era isso? Quando eu comecei, era a minha primeira câmera. Eu trabalhava no estacionamento de manhã, era manobrista e caixa no estacionamento, e à tarde
era manobrista e caixa de outro estacionamento, e à noite eu ia para a faculdade. Então, o dinheiro que eu pagava a faculdade, que era faculdade particular, sobrava um pouquinho, eu parcelei uma câmerazinha. Era a D3100 da Nikon, com a 1855. Foi o que deu para comprar na época. Aí eu comprei e comecei com aquilo ali. Aí passou uns 4, 5 meses, estava meio terminando de pagar ela, e eu disse, agora eu preciso de uma lentezinha que vai um pouquinho mais longe, né? Porque o objetivo era os atletas, já estavam um pouquinho mais longe. Aí comprei a 75-300. Só que ela era uma lente manual. Ela não tem motor de foco. Era uma lente bem baratinha para a época, né? Então, e o problema é que a D3100 também não tem motor de foco para fazer funcionar nas lentes. Então era todo no manual. Era foco, o zoom e foco no manual, e não tinha o que fazer. Até eu fiquei uns 2 ou 3 anos com aquele equipamento, até eu comprar uma D7100, que daí já tinha um motor de foco na câmera que fazia funcionar a lentezinha bem lento, mas funcionava no automático já também. Muito legal. Isso é bom, eu quis falar sobre isso porque as pessoas acham que as pessoas não enxergam o seu processo, né? Elas só enxergam o seu resultado. E eu já estava assistindo uma palestra, até a palestrante falou assim, porque a galera vê o palco, mas não vê os bastidores. E é isso, né? Todo mundo tem um começo, e eu acho que hoje em dia as pessoas não têm muita paciência, né, para esperar esse processo acontecer. E nem curte o processo, né? Exatamente. A gente fica muito ansioso, a gente tem muita essa ansiedade, e um pouco é culpa de telefone, redes sociais e telas, essa coisa toda, que a gente parece que tem que estar o tempo inteiro provando alguma coisa para alguém, e gera essa ansiedade de a gente querer estar tudo muito rápido. E aí eu tenho alunos no curso também, a gente começa uma semana e na outra, eu quero comprar o equipamento, qual é o melhor que tem para tal coisa? Eu digo, não precisa, não adianta te dar uma Ferrari se tu não sabe dirigir um Fusquinha ainda. Então, calma, vai com calma, curte o processo, vai aprendendo. A hora que tu chegar no limite com esse teu equipamento, aí tu vai entender por que tu precisa daquele outro equipamento. Eu tenho um método que eu não ensino para ninguém, ninguém pergunta que configuração tu usa. Não digo a configuração, porque não existe uma fórmula. Fazer foto aqui nesse estúdio é uma configuração, é um jeito. Fazer foto no estúdio lá em Santa Maria, que é outra configuração, é totalmente diferente. Então, eu tento mostrar para as pessoas isso. Eu nunca dou... Olha, que câmera que tu tem? Uma câmera? É uma Canon. Qual é a lente que tu usa? Depende da ocasião. Eu uso 50mm, uso 70-200, uso 300mm. Eu vou variando. Eu não uso só uma lente. Vou fotografar um futsal, hoje é só essa lente. Não, depende do que eu quero. Então, eu sempre tento mostrar isso. Mas é muito culpa disso, a gente não dá valor no processo. Tem que curtir o processo. Eu acho que as pessoas têm que aproveitar mais as coisas. A gente tem... Senão a gente vai esperar, vamos esperar esse podcast aqui ser o maior do mundo, né? A gente é o maior do Brasil, vamos esperar esse ser o maior do mundo. Só que a gente vai ficar só esperando e focado nisso, enlouquecido. Não, cara, vamos curtindo, vamos tomar um cafezinho aqui, vamos dar risada. Tem que ser bom enquanto a gente está fazendo. Eu acho que é por aí o caminho. Verdade. Tem uma... eu dou aula de fotografia para retratos, e aí eu pedi um feedback pra galera, né? E aí teve uma aluna que falou assim, Ana, eu senti falta porque você não falou qual a configuração que você usa na sua câmera. E durante o workshop, isso é uma coisa normal, eu estou acostumada a escutar, principalmente no curso básico de fotografia que eu dou, também escuto muito, né? Ainda mais a pessoa quando está começando, né? Mas no de retrato eu achava que eu não ia ouvir, porque a pessoa já fotografa. E aí ela falou que, primeiro ela achava que as minhas fotos eram muito nítidas por causa da minha câmera. Aí eu falei, não é isso. E depois ela veio me perguntar sobre as configurações. Que configurações que ela sentiu falta, que eu não citei, qual era o ISO, diafragma, a velocidade que eu estava usando. Aí eu falei, então, mas isso vai mudar muito de lugar para lugar, e eu não acho que isso faça diferença. Realmente, porque até no curso de fotografia básica, a gente tem um slide que a gente mostra que a gente consegue fazer o mesmo resultado com configurações diferentes, né? Depende muito do que você quer fazer. Então é bem isso. E o cliente não vai para ele não faz diferença, né? Ele não sabe como... Ele só quer o resultado bonito, né? Exatamente. Eu lembro, aqui onde a gente tá, espero que amanhã faça sol, inclusive tá previsto que amanhã vai fazer sol, eu sei que hoje tá chovendo. A gente tá ouvindo agora a chuva aqui, né? Mas a gente tá aqui na Praia do Flamengo, e se você atravessar as pistas, você chega no aterro. Não sei se você já veio ao Rio, se é a sua primeira vez. Não, é a terceira já. Então já conhece o aterro, né? Então se você puder ir lá amanhã, eu sei que na parte da manhã vocês vão estar livres. Você trabalha só de tarde, né?
ali você consegue ver a galera praticando esporte e tal, né? E ali que tem as corridas de final de semana. Aí, quando eu tava estudando fotografia, eu morava aqui perto. Aí, domingo era o único dia que eu tinha pra treinar. Eu ia pra lá pra fotografar. Fizesse chuva ou fizesse sol. Aí, uma vez eu fui, tava chovendo. Aí, eu fui com guarda-chuva mesmo, né? Aí, montei a minha câmera e tal, abri o guarda-chuva e vi um cara correndo. E se ofereceu pra segurar. Ele achou que eu era da Globo. Aí eu falei, não, filho, eu sou estudante, olha a minha câmera. Aí ele falou, não, mas eu posso ficar aqui do seu lado, eu seguro o guarda-chuva pra você. Eu acho que ele só queria ficar debaixo do guarda-chuva, né? Aí, beleza. Aí eu falei, tá bom, porque ele ia me ajudar, né? Porque ele ia segurar, aí ele ficou segurando o guarda-chuva pra mim e eu fiquei clicando a galera pra treinar, porque eu tinha dificuldade com velocidade. Então eu ia pra lá pra fotografar a galera correndo. Ai. Desculpa que às vezes eu viajo nas histórias aqui. Mas é bom, as histórias são a essência. Você já fotografou futebol, vôlei, rugby e até futebol americano, né? Quais são os principais desafios técnicos de cada esporte? Tem diferença? Tem muita diferença. A gente tem uma confusão bem normal entre os esportes, né? A gente fala em rugby e futebol americano. Todo mundo acha que é a mesma coisa ou que é muito parecido, né? Porque a bola é oval. Mas a bola já é totalmente diferente. Tamanho, tudo. Como ela é jogada, né? O rugby ela é mais alcançada e o futebol americano ela é mais lançada, né? O tênis de mesa, o beach tênis, o pádel, vários esportes de raquete são muito semelhantes, mas são totalmente diferentes. Cada um é de um jeito. Então, no pádel a gente tem o trabalho com os vidros, né? O pessoal espera bater muito no vidro para tabelar com o vidro, o pessoal sai da quadra, volta. O beach tênis tem o salto com areia, aquela coisa toda que é legal também. A rede é alta, a diferença de uma rede quase de futevôlei. São esportes de dupla. O tênis já tem a rede baixa, tem saibro, tem grama, tem quadra rápida. A dinâmica é totalmente diferente. Então, o que eu acho que é muito mais interessante dessa diversidade dos esportes, né? Teve um ano, até acho que o último ano agora eu não contei, não contabilizei, mas no ano anterior, acho que foi 23, eu fiz mais de 22 esportes diferentes lá em Santa Maria região. Caraca. Já fotografou MMA? MMA não. Tinha um campeonato lá que era o Guerreiros, Thai, e aí era um octógono com vários estilos de lutas, assim. Que também tem várias lutas, mas tem como se fossem religiões diferentes. É algo totalmente errado falar, mas é como se fosse isso. Eu sei, é diferente de jiu-jitsu e aí eles lutam tudo junto, assim, esses octógonos. Então... queria que você soubesse, que ia tirar mais dúvidas. Mas aí eu fotografei esse tipo de luta, assim, porque não tem muito lá as lutas, né? Não é muito comum. O mais comum é os esportes de futebol, né? A região central do estado, lá em Santa Maria, tem um dos maiores campeonatos de futebol de veterano do Brasil, é lá, de futebol de campo. Futsal é muito forte. Futsal lá, para mim, é o meu principal esporte, assim, que tem mais volume de trabalho, é futsal, futebol. Aí depois a gente vem com handball, futebol americano, porque é minha paixão, que eu gosto muito de futebol americano, aprendi muito isso. Porque como que eu aprendi o futebol americano? E voltando na tua pergunta também. Esses esportes pra gente fotografar, e todos os esportes, acho que fotografar, o principal é tu entender o esporte, a dinâmica, as regras básicas, o que tá acontecendo. Porque no esporte a gente tem que prever os momentos, né? O movimento. Se a gente vai clicar depois, a gente tá sempre atrasado. Então vai perder sempre o movimento. E é muito rápido. A gente não tem como dizer, volta aqui e faz de novo. Né? O esporte a gente não interage. Então, a menos que você vá fazer uma foto na praça de um skatista que está treinando. Se ele não se importar, faça de novo a manobra, fazer uma foto legal. Mas nos campeonatos não tem como. Então tem que entender as regras. O futebol americano me encantou muito, porque eu não entendia nada. E aí os caras tocam a bola para trás, correm, se batem, se juntam naquele montinho, e era isso. E as minhas fotos eram sempre iguais. E eu comecei a estudar o futebol americano. Cara, eu tenho que entender, porque eu tô sempre fazendo as mesmas fotos e tem um monte de jogador me pedindo foto e eu não tenho. O cara que é da defesa, a função dele no time é bloquear o outro jogador de chegar no quarterback do time dele, para ganhar segundos para ele poder pensar, escolher uma rota e jogar a bola. Só que nunca tem foto dele, porque ele não pega na bola. Então, o jogo não é só onde está a bola.
Então tem que saber o que é a função de cada uma das posições. Pega no handball, é extremamente difícil a gente fazer foto das ponteiras. Elas pegam um pouco na bola, ela vai na ponta, volta, ela não chega, às vezes não vai muito bem nas ponteiras, né? Ela fica mais circulando no meio ali e arremessa. Aí raramente vai na ponteira, ela consegue quebrar ali a defensora e lançar. Isso é uma foto bonita, mas às vezes não tem. Mas a gente tem que saber também que tem essa função. Tem a atleta que só defende. Ela tá na hora que o time dela tá sendo atacado, ela entra para ajudar no bloqueio. E na hora do ataque ela sai e entra outra que vai ajudar no ataque. Então mais ou menos que no futebol americano. Tem um time de ataque, um time de defesa. Não é bem assim no handball, mas tem alguns atletas que são com essa função mais específica. Então a pessoa que é da defesa ali, que ela entra só para bloquear, o papel dela é bloquear. Então tem que ter uma foto dela tentando bloquear, dela fazendo um movimento ali com os braços, atrapalhando a pivô do outro time. Então tudo isso, nos mais variados esportes, a gente tem que entender para poder produzir um conteúdo específico para cada um. E como a gente trabalha muito, quase que exclusivamente com a inversão de risco, que a gente vai nos eventos, fotografa, disponibiliza um link para as pessoas comprarem as fotos, a gente precisa ter foto de todo mundo, ou do máximo possível, né? Eu nunca consigo fazer, ou quase nunca consigo fazer foto de todo mundo, porque eu tento não me colocar essa responsabilidade de ter fotos de todo mundo. Porque eu quero ter fotos bacanas, fotos que me representem, assim. É óbvio que eu cuido. No futebol, eu vi que está entrando um atleta e a 40 do segundo tempo, ele vai ter pouquíssimo tempo em campo. Daqui a pouco ele não vai nem conseguir pegar na bola. Então eu já tento fazer uma foto dele entrando em campo para garantir, tento fazer uma foto legal ali. Daqui a pouco ele pega uma vez na bola, já tento fazer uma, duas fotos ali naquela sequência para pelo menos uma delas ficar legal, para garantir uma foto dele. Mas alguns momentos passa, a gente não consegue, passa muito atleta na frente, arbitragem. O esporte ele é totalmente diferente. A gente tem muita interferência. Teve um campeonato lá que era a Superliga de Futsal. O gol mais bonito do campeonato eu perdi porque passou um atleta na frente. Eu tava com foco certinho. Vai dar uma raiva, né? Não, mas faz parte, eu aprendi muito isso. Nas primeiras vezes a gente ficava muito chateado, né? Porra, perdi aquela foto bacana. Mas eu tava com foco cravadíssimo nele, matou no peito a bola, assim, quando ele matou no peito, como fui atleta também, já senti que ele ia puxar uma bicicleta. E aí já comecei a disparar. E aí ele chutou, aí na minha foto ficou um borrão do atleta ali na frente e o pezinho dele com a bola só assim, bem focadinho. O foco tava perfeito. Então, se não tivesse cruzado aquela pessoa na frente, teria a foto daquele gol que foi o gol mais bonito do campeonato. Então, a gente perde muito lance assim também. O foco também é muito rápido. A gente às vezes está dando atenção no goleiro e o atacante está chutando. Então, entender todos os esportes é quase que uma obrigação, né, para a gente conseguir extrair o máximo, né, de cada atleta, de cada posição, para entregar um trabalho legal. É mesmo como um chefe de cozinha, ele tem que saber como cada panela funciona. Tem a panela de fundo duplo lá que vai demorar mais tempo para cozinhar, mas não vai queimar, vai dar o ponto certo pro filé mignon, enfim, tem várias coisas que eu gosto de trazer, essas analogias que ajudam as pessoas a pensarem um pouquinho. E a fotografia a gente tem que pensar muito antes de clicar, né? O pessoal fica perguntando, como é que tu edita as fotos? O básico. Eu edito o básico. Óbvio, as fotos que eu vou postar na rede social ali, eu dou um tratamento diferenciado, edito a foto com cuidado, eu quero que ela fique assim, para dar a minha linguagem na foto, mas tipo, vamos fotografar um campeonato, 3.000 fotos no final de semana, não tem como tu fazer um tratamento individual e rápido em todas as fotos. Aí é um tratamento básico em todas as fotos, então ela já tem que sair meio pronta da foto. E isso todos os fotógrafos de alto rendimento aí que fazem Champions League, Copa do Mundo, Mundial, aqui as equipes grandes aqui no Campeonato Brasileiro, Libertadores, eles falam isso em diversos podcasts, desde que eu comecei eu ouvi alguns podcasts, até quando o nome nem era podcast, era só uma entrevista, não era a febre dos podcasts ainda. Todos eles sempre falaram, a gente faz a foto o mais pronta possível. E isso eu aprendi no jornal também, porque a gente não tinha tempo, a gente chegava da pauta, baixava as fotos rápido, ajustava uma luz, uma coisinha aqui e já colocava no sistema para liberar para o editor, na época que nem era um jornal online. O online ficou muito mais rápido. Eu sempre provoco as pessoas a pensarem, quando a gente está em casa, olhando o jogo, Brasil e Argentina, e aí o Neymar está jogando e fez o gol. Não dá 1 minuto... atualiza a rede social aqui, já tem uma foto dele comemorando o gol. O fotógrafo já tirou a foto, ela já passou para o computador, provavelmente já passou uma edição leve, já foi catalogada, precisa todo um catálogo de título, legenda para ir para o sistema das agências, o pessoal já comprou aquela foto e já editou e postou.
Então, é muito rápido que acontece o negócio todo. Então, a gente tem que fazer a foto o mais pronta possível no clicar, para depois ter menos trabalho na hora ou nenhum quase, na hora de editar ali o básico, só para dar uma melhoradinha. Muito legal. Eu perguntei do MMA porque aqui na Betamax eles são uma produtora também. E eles fazem alguns eventos de esporte. E ano passado eu fui com eles para um esporte para MMA, né? Para o ADXC. Hã? Então era jiu-jitsu mas era só jiu-jitsu? Não, tinha MMA também. É jiu-jitsu sem kimono. Ah, sem kimono. Aí eu falo besteira. Tá vendo como é que eu não entendo? Aí o Laje, como ele sabe que eu não conheço o esporte, ele me colocou para fazer os retratos, que já foi irado, assim, que a gente fazia com chroma key. E aí depois no telão, no dia do jogo mesmo, que era um estádio, tipo um estádio, né? Tinha arquibancada, o octógono lá, aquelas luzes todas, eles apareciam num telão, assim, a foto deles. Tinha um vídeo que o Renan, que é nosso parceiro que fazia, e tinha a foto deles, assim, de braço cruzado, todos marrentosos. Era muito maneiro. E aí, não fui eu que cliquei no octógono, foi um fotógrafo, porque tinha essa questão também do meu tamanho, tinha que ficar num banquinho. Aí o Laje achou que eu não fosse alcançar ali para ficar na redinha. Fora que quando eles saem, sai uma porradaria ali entre... Porradaria saudável, né? Tipo, todo mundo querendo captar as coisas. Então tinha a câmera do ao vivo, uma outra câmera filmando, mais o fotógrafo. Então tem que ser tudo muito rápido. E eu já tinha participado com eles de um evento menor e eu não sabia, aí eu tava clicando, eu não sabia quem tava ganhando, eu não conseguia entender. Então eu clicava, tipo, aleatório, sabe? Eu não sabia eu não conseguia prever o movimento, porque eu não sabia o que estava rolando. Tanto que ele falava assim, Aninha, eu preciso que você fotografe o cara ganhando, quando o juiz levanta o braço. E eu falava, tá, mas eu não sei nem quem vai ganhar, porque... Aí eu ficava esperando o juiz, eu fazia mais aberto, quando o juiz levantava o braço, eu falava, beleza. Aí eu fazia uma aberta e fazia uma fechada para garantir, sabe? Porque eu não sabia o que estava rolando. E eu fotografo muito teatro e dança, mas dança eu sei o movimento, então eu sei prever o que ela vai fazer ali, né? Então tem toda a razão que você está falando. E o Gilvan, que é o fotógrafo do Flamengo, ele teve aqui uma vez e ele falou que ele previa os movimentos. Eu falei, tá, mas como? Porque para mim o cara tá correndo atrás da bola ali, né? Ele fotografa futebol. E como é que eu sei que o cara vai... Qual é o momento exatamente que ele fala? Ah, não, eu clico antes. Eu falei, não consigo entender, mas você explicando ficou muito bom. É tipo o repórter da Globo, aquele que ficava, e agora vai acontecer o lance e acontecer o gol. A gente fica tentando o tempo inteiro igual. Ele ficava tentando, ele gravava 50 vezes no jogo e dava uma certa. Aquela certa é um espetáculo. Então, mas às vezes a gente consegue prever mesmo. Tipo, um lance que vai dominar a bola e levantar ela para fazer um voleio e uma bicicleta. É um movimento muito específico, então a gente sabe que ele vai fazer isso. Eu sempre falo, mesmo sendo um atleta amador lá, um joguinho de futsal, como eu fotografo há muito tempo, tem uns que desde pequenininho, hoje já estão com 20 e poucos anos lá, já fotografei 10 anos eles já, eu sei que ele é destro, eu sei que o outro é canhoto, eu sei que um gosta mais de inventar uns driblezinhos, gosta de uma carretilha, uma lambreta, o outro gosta de um elástico. A gente vai decorando um pouquinho isso, porque vai criando um vínculo de estar toda semana, 10 anos quase, fotografando as mesmas pessoas. No profissional, mais fácil ainda. A gente sabe que o Neymar, quando estava no alto nível dele, ele pegava a bola e podia acontecer um monte de coisa. Então, quando ele pegava na bola, era aquelas câmeras de tudo que é lado, que eram 300 fotógrafos disparando. O Ronaldinho Gaúcho, quando fazia, mesma coisa. Então, a gente sabe o que pode vir daquele lance. Então, a gente começa a antecipar. Né? A gente já começa, pelo menos, estar focando certinho para perder menos tempo na hora de disparar. Na última palestra que a gente teve, que a gente tá meio que rodando o Brasil junto com a foto, né? Fazendo workshops, tanto que vai ter um aqui no Rio agora. Amanhã, né? Amanhã. Só que quando vocês assistirem já vai ter passado. Já vai ter passado, então. Infelizmente. Mas eles terão outros, né? Terão outros. E aí eu sempre falo nesses eventos que a galera tem que estar sempre atenta para prever esses movimentos, para não perder, porque depois que perdeu já era. Então, a gente tem que estar muito ligado e não pode ficar assim, sentar, a gente está aqui, o Anderson está me acompanhando, veio lá de Santa Maria também, a gente vai trabalhar também aqui, além do workshop, a gente vai fotografar Bravos, agora no domingo, que irado. É uma corrida, e
Se der tudo certo, vai dar tempo. Estou credenciado, vou fotografar o Flamengo e Atlético Mineiro também pelo Brasileirão. Vai ser aqui no Aterro? A corrida? A corrida vai ser no Pedreira Tamoio. Não sei onde fica isso, não. Sabe, Taquara. Taquara? Nossa, lá perto de casa, hein? Arrumamos um almoço já, então. Vocês me ligam, pode ir lá em casa. Vai ser bem insano o negócio, assim. Então, a gente não tem tempo para ficar no mesmo lugar no jogo. A gente tá lá, tem 3, 4 fotógrafos. Eu digo, a gente não tem que ficar conversando um do lado do outro. A gente se adora, todo mundo é amigo, ninguém é inimigo um do outro. Mas na hora do jogo, é eu aqui, o Anderson lá na outra ponta, o Guilherme na outra ponta, o Matheus na outra ponta, cada um focado no seu trabalho. A gente não tem tempo de ficar conversando. Porque, cara, tá aqui, ó, no telefone, com a câmera aqui, porra, deu lance, já era. Então é muito focado, às vezes. Então, às vezes tem um monte de gente manda mensagem, tipo, eu vi a mensagem e não me respondeu. Tipo, eu vi na hora, às vezes eu tava trabalhando, né? Daí um jogador tá deitado no chão lá, eu dou uma olhada, aí já vou responder. E começa o lance, e aí depois eu esqueço. 2 semanas depois eu me lembro, acho que eu não respondi a Ana, vou lá ver o que foi. Então, porque é muito foco mesmo, precisa isso para poder ter fotos muito bacanas, assim. Óbvio, tem dias que a gente não tá legal mentalmente, tá cansado, porque tem uma rotina muito puxada, assim. Antes de vir para cá, a gente tava fotografando na quinta durante o dia, quinta à noite, eu fotografei das 7 às 9, fui para casa, de ter as fotos 11 horas, a gente pegou o carro e começou a viagem para vir pro Rio. Então, a gente não dá tempo para ficar parado. Uhum. Então, em algum momento vai dar um esgotamento ali, que vai estar mais cansado, o pessoal vai olhar, a gente vai estar lá no campo mesmo mais distraído, um pouquinho, porque aquele dia tu tá flutuando, né? É normal. Ninguém é um robô também. Mas a gente tem que tentar, no mínimo, cuidar isso, né? Tipo, vamos ficar todo mundo reunido conversando. Não, marca um churrasquinho no final de semana lá, ou no dia de semana, né? Porque final de semana é o nosso dia de trabalho. A segunda, eu sempre digo, segunda é meu dia do churrasco, é a segunda-feira, né? Eu nunca consigo estar no domingo em casa com a família, então na segunda, geralmente não tem eventos, a gente consegue estar. Maneiro. Eu entrevistei a Lívia Vilas Boas, ela é fotógrafa de esporte também, mas ela tem uma empresa que ela faz o marketing esportivo para as marcas. Então, o foco dela é um pouco diferente do fotógrafo esportivo que está ali por uma agência ou pelo próprio clube, né? E aí ela estava falando justamente isso, que ela é muito disciplinada, muito exigente. E ela fala, cara, eu não tô no campo para brincadeira, eu tô para trabalho. Então, ela tem que fazer a foto do jogador num lance legal e ainda aparecer a marca do patrocinador no fundo, assim. Ela tem uma série de regras, né? Eu sei que é um mercado mais fechado, também acho que por essa exigência técnica e de responsabilidade, né, que o profissional tem que ter, né? A fotografia de esportes, a gente sempre fala que não é só o grande evento, e também não é a gente tirar foto de qualquer campeonatinho lá fora. Tudo compreende a fotografia de esportes em vários níveis, né? Tem o fotógrafo que é só de marca, então tem fotógrafos que só fazem esportes para a Mormai, por exemplo. Propaganda gratuita. Então ele vai lá fazer os esportes mais comuns dessa marca, sei lá, surf. Tem outros fotógrafos da Red Bull. Ele vai fazer os esportes mais focados para a Red Bull, para aquela marca, enfim. Aí tem os fotógrafos de atletas, né? Tem o fotógrafo do Neymar, do Gabigol, enfim, do Pedro, de vários atletas aí. E aí tem os fotógrafos menores, né? Que vai de esportes menores, não quer dizer que o fotógrafo é menor, que a qualidade é menor, enfim. Que é o fotógrafo, eu chamo de fotógrafo local, que vai pegar tudo que é evento pequeno e vai tentar entregar a mesma qualidade que tem para os fotógrafos, os esportes grandes. Uhum. Eu sempre falo que a gente tenta fazer. Quando eu vou fotografar em Porto Alegre, lá, no Beira-Rio e na Arena, os atletas da dupla Grenal têm grandes fotos. Um monte de fotógrafos lá de altíssimo nível. O atleta pequenininho lá da cidade, que joga o campeonato municipal, a interséries ou os jogos interclasses ali, eles também merecem e querem uma foto de alta qualidade. A gente tenta levar a mesma coisa. Só que é óbvio que a gente não consegue equilibrar os valores, né? Então, o quão está mudando o mercado, ainda eu acho que tem muito para mudar nos próximos anos. E a gente está sentindo essa mudança para ver como que vai equalizar essa coisa. Porque eu acho que está surgindo uma nova função, assim como surgiu o fotógrafo específico de atletas, que não era comum. A gente vinha na beira do campo, era o fotógrafo do clube, fotógrafo da agência, fotógrafo dos jornais.
era mais ou menos isso. Agora a gente já tem um monte de fotógrafos freelancers que trabalham com contratos específicos para alguns atletas, para algumas marcas. E agora está surgindo os fotógrafos, né, agora, nos últimos 3, 4 anos que está esse boom, que é o que todo mundo diz que é os fotógrafos esportivos, que é o fotógrafo da corrida, que é o fotógrafo dos pequenos, que também estão começando a entrar nesse nicho dos grandes eventos, com essa venda reversa, né, que ele está tentando vender depois essas fotos. Então, tem um movimento que está começando dos fotógrafos mais experientes em tentar segurar um pouco isso, porque afeta neles, porque acaba afetando os contratos, né? O jogador, tipo, se tem 10 fotógrafos lá fazendo foto minha, vendendo avulso as fotos, para que eu vou ter um contrato específico? É óbvio que o contrato específico vai entregar uma série de coisas que esses outros não vão entregar, né? Uma coisa personalizada, fotos de qualidade diferenciada, tu vai receber ela rápido, não vai esperar depois, enfim, tem uma série de coisas, de benefícios diferentes. Não estou dizendo que um é melhor e o outro é pior. Mas está surgindo isso e o mercado vai ter que encaixar isso em algum lugar daqui a pouco. É inevitável, assim, não tem muito para onde correr. Muito legal. Eu vou te perguntar sobre plataforma, mas antes eu queria tirar uma dúvida com você sobre a questão técnica mesmo. Eu sei que não existe uma configuração específica, mas eu acho que para esporte a pessoa tem que ter uma preocupação com uma velocidade mínima para trabalhar e a questão do foco. O que você pode dar de dica para a pessoa? É claro que não é um curso de fotografia aqui, hein, gente? Não tem como ele falar tudo aqui. Mas o que você acha que as pessoas erram mais quando elas vão começar nesse mercado? É em relação à velocidade, que está muito baixa, não está acostumado a trabalhar com velocidade alta, ou é em relação ao foco? Qual é o erro assim, que você vê mais frequente? O mais comum, principalmente dos mais iniciantes, assim, é o foco. Porque eu acredito que, como a gente já falou, que não tem a receita mágica nem para um nem para outro, mas o foco ele é muito mais pessoal. Eu uso foco pontual. Então, é um pontinho lá, como se fosse, eu brinco que é uma sniper, só que a gente não atira em ninguém, a gente dispara a foto só. A gente capta aquele momento. Então é aquele pontinho e eu vou com o joystickzinho ali, arrastando ele para um lado e arrastando para o outro. Eu trabalho assim. É o melhor método do mundo? Não é. É o método que eu trabalho há 12 anos assim, me adaptei assim, faço mais rápido assim e melhor assim, porque eu faço assim. Tem gente que prefere usar o foco total da tela ali, automático, e a câmera que vai pensar onde é que ela quer o foco. Aí lascou. Aí no esporte passa muita gente na frente, às vezes o foco tá certinho lá no atleta que você quer, e aí quando você vai disparar, passa alguém na frente e ela já busca atrapalhou. Eu prefiro trazer toda a responsabilidade para mim. Mas isso precisa muito treinamento. Fazer isso que você fazia. Ir para a beira do campo, para a beira da quadra, para a beira da praia, treinar. É prática. Não tem como fugir disso. O foco é prática. A questão da velocidade, ela depende muito. Ontem mesmo, estava fotografando, a iluminação não era muito boa. É óbvio que eu estou com uma R6 Mark II, com a 300mm 2.8, já me dá uma condição vantajosa gigante. Mas estava lá com 12.000 de ISO e fotografando o futebol a 640 de velocidade, porque eu também não queria ficar subindo muito ISO, a iluminação bem precária, às vezes puxa muito ruído, estraga a foto, e no esporte a gente tem que cortar muito a foto, né? Então, quando tu corta as fotos com muito ruído, os errinhos, puxa todo, cresce muito, né? Perde resolução e já era. E aí, tanto que eu sempre falo, a principal dica que eu dou sempre é usar o arquivo maior da câmera, né? O pessoal às vezes usa o JPEG mini, o JPEG menorzinho ali, o médio. Cara, usa o maior de todos. Tu vai cortar muito as fotos. Você fotografa em JPEG? 99% das vezes JPEG. Porque o computador, ele frita, né? Só de processar 3.000 fotos em RAW. Vai demorar 4, 5 horas para exportar aquilo depois. Então, a gente não tem tempo para detalhe mínimo. E é aquela coisa, o cliente ele não percebe aquela tanta diferença assim. E é óbvio, na pós-produção a gente consegue recuperar um pouquinho dessa perda da diferença do JPEG pro RAW, né? Óbvio, o RAW é muito melhor. Eu vou fazer um trabalho específico. Vou no Maracanã domingo. Vou fotografar em RAW. Fazer fotos melhores, estou fazendo um trabalho específico, vou mandar para a agência, vou fazer menos fotos, fazer fotos mais específicas, mais jornalísticas. Agora, se eu for para um jogo, fotografar 2, 3, 4 partidas seguidas, que é o que a gente faz muito nos torneios, de futsal, por exemplo.
e depois parar e editar tudo aquilo, ou ir editando às vezes durante o evento, né, dar uma pausa lá, a equipe está aquecendo para o próximo jogo, a gente já está editando, o JPEG é muito mais rápido. Então a gente tem que ter o arquivo o maior possível, né, para poder cortar ele e não perder tanta qualidade. Então, vai usar no mini, cortou o mini, já não tem muito o que fazer, vai prejudicar muito a qualidade final do teu produto. E aí depois a pessoa quer comprar aquela foto, quer fazer um quadro, quer fazer uma coisinha, uma ampliação maior, já também não vai conseguir. É raro hoje em dia as pessoas imprimirem, né? Mas se uma ou duas quiser imprimir, conseguir ficar legal, melhor, né? Então, e também abre a oportunidade, né? Você tem uma foto com um arquivo grande, daqui a pouco uma marca que você viu naquela foto quer comprar a foto, vai conseguir o direito junto com o atleta que aparece. Você já tem a foto num arquivo grande também. Então, abre outras possibilidades. Aí o pessoal reclama, mas e os cartões da memória vai usar muito? E os caras, faz parte, né? Quer ser fotógrafo, tem que comprar cartão da memória, tem que ter bateria. Então... É bom ter backup, né? Tem que ter, não adianta. A gente veio preparado aqui, hoje a gente estava carregando as baterias ali para fazer a Bravos, que vai ser das 7 da manhã, provavelmente até umas 4 da tarde. A gente tem... Nossa Senhora, é muita coisa. A gente tem que fotografar isso aí. Aí volta pro hotel... Aí come bateria. E aí até... Eu achava, né, o susto que davam nos vídeos, que era muito mais. Mas eu aprendi como desativar umas coisinhas ali, desativa o Wi-Fi, bota o modo avião, elas já duram bem mais, assim. Eu acho que ela tá durando até mais do que durava. Eu tinha um DX também consumia uma bateria legal. O DX gasta mais. Se você não usar muito a tela aqui, aí você gasta menos. Não, a gente fotografa direto o viewfinder ali, certo, por dentro, né? Então já economiza um monte da luz da tela ali, né? E a operação de foco? Você usa no single ou você vai no servo? No servo sempre. É muito rápido, né? Então, o atleta, principalmente a gente pega corrida, ciclismo, se você está muito de frente pro atleta, ainda assim, se tiver equipamento mais top, vai conseguir ter menos perda de fotos, porque se você mexer um pouquinho, o foco do nariz já vai pro olho, do olho já vai aqui para a orelha, então a orelha já vai aqui pro ombro, aqui. Às vezes está todo focado aqui, né? Estamos falando em uma 300 2.8, 400 2.8, que vai ter essa variação muito grande. Ou pega uma 50 1.2, 50 1.8, no retrato mesmo a gente tem, né? Sim. Se o foco fica na pontinha do nariz, o olho aqui já está todo desfocado, se está no olho, está certinho, às vezes tem que usar, dependendo do retrato, uma abertura um pouco mais fechada, um F4, um F8, para poder dar uma qualidade melhor. Então, no esporte, se está muito reto, tem muito essa perda. Às vezes eu estou fotografando ciclismo é muito raro, né? O ciclismo speed, o pessoal está vindo na avenida, vem de frente, vai perder muita foto. Então tem que sair no posicionamento, ele está vindo aqui, fica mais de lado um pouquinho, que daí o movimento dele está meio que... boa dica. Meio retinho, né? Aí ele perde menos, porque o foco, a distância é aqui. Então se você está de lado aqui, ele vai manter a mesma distância que está da lente praticamente, e se mexer um pouquinho, o servo vai buscar ele, que é mínimo, e vai conseguir cravar mais o foco. Então geralmente na corrida, quando está perdendo muito foco, vai um pouquinho mais de lado, que vai caprichar melhor no foco. Show. Na época que eu fazia no aterro, eu fazia só de lado mesmo, porque no meio só eram os fotógrafos credenciados, né? Eu tava aprendendo, então eu ficava só ali naquelas gradezinhas ali, colada ali. Mas dava para fazer coisas legais, assim. Sobre as plataformas. Você já trabalhou com várias plataformas e hoje você é o embaixador, acho que o primeiro embaixador da foto, né? E trabalha com eles acho que desde que eles existem, não é? Desde antes de existir. Então, eu queria perguntar... Aí, a gente tá gravando, né? Então, se não puder, depois a gente corta essa parte aqui. Mas é uma curiosidade, assim, saber o que você viu nas outras, né? E o que te fez migrar para foto? O que ela tem... Para você, o que ela tem de melhor? Bom, eu não tenho problema nenhum de falar das plataformas, eu trabalho com todas as plataformas, sou o embaixador da foto, ajudo a carregar a marca, ajudo a melhorar a plataforma, tenho liberdade total para fazer o que eu quiser. Eu fotografei nos últimos meses corridas pela Fotop, fotografei corridas pela Banlec, tenho conta em todas ativos e terei as contas lá, até que se as plataformas quiserem me excluir por algum... Tem algumas que têm contratos de exclusividade, essas coisas assim. Eu não tenho nem com a foto o contrato de exclusividade. Então,
Eu usei todas elas, eu tentei ter a minha própria plataforma, tinha um site meu todo otimizadinho, vendia as fotos, ele fiquei um meio ano ali, só que dava muito trabalho, né? Então, tem que ficar atualizando a capa do site com as fotos, tem que ficar atualizando um monte de coisas que me dava muito trabalho. E eu sempre quis otimizar o meu trabalho. Cara, eu tenho que fotografar, botar no sistema, o sistema tem que vender para mim, eu tenho que estar fotografando outro jogo enquanto tá vendendo aquele. Para aumentar o volume de jogos e poder, obviamente, a empresa tá girando mais, entregando mais, porque até começou a aumentar muito o pedido do pessoal para fotografar, e aí não tava dando conta mais. Aí até que depois começou a surgir os outros meninos. Aí veio o Matheus, aí veio o Anderson, veio o Guilherme, veio a Carol. Então você tem uma equipe. A gente não tem uma equipe. A gente trabalha em comunidade, Sim. mas a gente é diferente de outros, né? A gente tá tendo um boom muito grande de formação de equipes agora, principalmente pela plataforma Foto, mas a gente trabalha num outro ritmo. Quando eu pego um evento, eu preciso de gente, eu chamo o meu pessoal de confiança. O Anderson, o Guilherme, a Carol, o Matheus, enfim. Quando eles pegam um evento e precisam de gente, eles chamam a gente. Legal. Tem a data livre dia primeiro? Tal. A gente divide o protagonismo. A gente não... Eu faço isso também com os meus amigos. A gente não se odeia. A gente se ajuda. A gente se ajuda. Até agora na vinda, na quinta-feira à tarde tinha um jogo. Eu vi que tá o Anderson e o Guilherme iam estar no jogo. Eu disse, cara, tenho que dirigir a noite inteira, vou viajar, eu não vou ir no jogo, vou deixar os meninos lá trabalhar, eles vão ganhar um pouquinho mais. Eu já tenho o meu próximo amistoso, que é a noite que eu sabia que eu ia ir sozinho. Então, eu vou fazer meu amistoso aqui, vou dar uma descansada, dei uma dormidinha lá no final da tarde, antes de ir pro jogo, para descansar, para poder dirigir depois. E os meninos foram lá, venderam as fotos deles, fizeram o trabalho deles, um a menos ali, ajuda. Às vezes os atletas chamam todo mundo, né? Porque quanto mais fotógrafo eles tiver, mais chance de ter fotos e mais fotos deles. Mas a gente também tem que se organizar um pouquinho para não ir 5, 6 fotógrafos, daqui a pouco dá 50, 60 reais por fotógrafo, aí não paga nem o custo da hora do trabalho, do deslocamento, desgaste do equipamento, tempo de edição depois, enfim, a gente deixa às vezes de estar em outro evento também, né, porque botar 5 num jogo e tem mais 3 jogos acontecendo, os outros 3 jogos ficam sem fotos. Então a gente começou a se organizar assim, aí começou a surgir oportunidades, eu comecei a chamar o pessoal, e a gente começou a se combinar assim. Quando você pegar um evento, você é o protagonista, a gente vai lá e te ajuda no teu evento, entrega o máximo que puder. Quando eu tiver, vocês vêm. E assim tá fluindo legal. Então, acho que tá dando bem interessante. E aí, das plataformas, testei elas. Usei a primeira que eu testei foi a mais comum de todos os fotógrafos das antigas, que é o Google Drive. Botava as fotos lá no Google Drive cheio de marca d'água. E aí mandava o link pro o pessoal pagava, na época não tinha Pix, né, era no DOC, no TED lá, esperar cair, aí quando caía, então, recebia aqui, ou confiar no comprovante que mandava. Muito no dinheiro também, né, na época que era mais comum o dinheiro. Aí editava a foto, mandava aquela foto exclusiva pro pessoal. Aí depois eu usei muito tempo, acho que uns 2 anos, 1 ano e pouco, a Fotop. Aqui no Rio era muito comum, o meu irmão morou aqui um tempo, então a primeira vez que eu vim pra cá foi com ele. Eles são bem fortes aqui. Aí meu irmão disse, eu corro lá, às vezes na praia tá o pessoal desse site aqui fazendo foto lá, daí me mandou o link, daí eu disse, olha que legal, é mais ou menos o que eu preciso, botar a foto em algum lugar, mas eu via só foto de corrida, praticamente ciclismo, natação, negócio assim, não tinha muito futebol, várzea, esses negócios. O mais forte deles é corrida. Aí comecei a testar, vou testar aqui. Fazer com o futebolzinho da Várzea aqui e tal, testei, funcionou legal. Aí até tem lá a minha página até hoje lá, na Fotop, com os primeiros joguinhos que eu comecei fazendo lá. Aí na época eu trabalhava no jornal, aí eu pedi uma autorização do jornal, tinha um contrato lá, né, pra mim poder fazer isso, pra não conflitar com os interesses do jornal. Me autorizaram tudo e comecei a fazer. Porque a galera pedia muito, eu ia fazer foto pro jornal, e aí eu ficava 10, 20 minutos, ele fazia as fotos, aí eu subia uma fotinha no meu Instagram, não tinha essa coisa de postar tanto na época. Eu subia uma coisa no meu Instagram, subia no Instagram do jornal, o jornal publicava, o pessoal começava a pedir, eu quero a foto, tem mais foto, como é que eu faço pra conseguir? Tipo, eu não podia nem enviar, meu contrato com o jornal não podia enviar, porque o jornal vendia essas fotos também. Eu disse, tu fala com o jornal, compra lá. Mas era todo um trâmite, o pessoal nem ia atrás. Aí eu disse, fora do meu horário de trabalho eu vou fazer isso. Aí comecei a fazer isso, comecei a usar a Fotop. Aí surgiu a Banlec depois. Aí a Banlec também tinha taxas mais atrativas, era um pouquinho mais intuitiva visualmente e tal. Comecei a usar ela, usei 2 anos, né? E aí foi nesse meio tempo que a gente lançou o curso também, aí lancei o curso. Muitos alunos usam ainda a Banlec até hoje,
que acaba criando um vínculo com a plataforma, né? E gosta, ele já criou uma comunidade na região, os atletas já estão acostumados e tal. Tem uma galera que é fã, né? E aí, assim como tem de todas as plataformas, tem Sim. pessoal que adora da corrida de rua, principalmente adora a Foco Radical. Então o pessoal olha lá os amarelinhos, já vão lá e compram os fotos da Foco Radical. Nem olha dos outros, né? Vai lá. Então é a mesma coisa, gente. A gente vai, olha a Coca-Cola e a Pepsi, cada um tem uma preferência, né? Às vezes tu esquece, eu vou tomar um refri de cola, tu já pega aquela sua marca sem pensar, né? Já é automático. As plataformas estão indo para esse nível. Aí quando foi surgir a foto, eu fui convidado devido a isso. Por isso que eu entrei na parte do curso aqui, porque eu comecei a criar um canal no YouTube, comecei a criar conteúdo, comecei a passar um pouquinho do que eu estava para tentar criar um mercado competitivo. Porque eu sempre falei, eu prefiro ter 10 concorrentes qualificados comigo do meu lado, no gramado, vendendo fotos a preços competitivos, do que estar eu lá, como foi muito tempo, tentando vender por R$5 as fotos e os outros dando as fotos por marcaçãozinha na rede social. Isso não se sustenta, a gente não ia conseguir nunca trocar de equipamento, a gente não ia conseguir nunca crescer e viver daquilo. A gente ia ter que trabalhar em alguma coisa durante a semana para no horário vago estar lá brincando de tirar foto e não evoluir naquilo nunca. E aí eu disse, cara, só tem um jeito, educação. É unânime que tudo precisa de educação para a gente ter um futuro melhor nas coisas. Então, a fotografia e no esporte para mim foi assim também. Aí, o pessoal da Album, o Tessera, ele foi dar uma sondada, né? Ia ter o Album Summit. Precisamos de um fotógrafo da área de esporte que está começando a crescer. E eles nem trabalhavam com esporte, mas ele já viu, tipo, está crescendo e tal. Eles estavam com a ideia da foto já, mas acho que nem tinha começado ainda, de fato, os trabalhos assim, para criar a plataforma. Aí ele me chamou, Gabriel, vim aqui com você, tem o curso, tem um canal no YouTube, você é influente já no Instagram. Quer vir palestrar aqui com a gente? A gente gostaria muito de contar com você aqui e tal. Eu disse, nunca palestrei na minha vida, assim, deu um friozão na barriga, né? Voltando lá no começo do podcast, eu fui muito, muito tímido, né? Mas aprendi... Tímidos são os melhores. Aprendi na faculdade a romper isso. E eu disse, cara, se me deu frio na barriga, é porque Deus disse, vai. Vai que... Vai com medo, mas vai com medo mesmo. E aí eu disse, cara, vamos. E aí preparei a palestra e tal, e aí eu até comecei já a primeira palestra, assim, cara, eu acho que eu tenho que começar a mostrar que é possível, mostrar resultado pra galera. Não adianta eu ir lá falar que é mágico, que vai estar na beira do campo, que vai ver o ídolo, que não sei o quê, porque não é nem o que eu quero pregar. Eu quero pregar quem tá ali na beira do jogo, não é para tirar selfie com o atleta, não é para pedir camiseta, não é para nada, é para estar fotografando, porque assim, ó, se eu vou para lá para fazer isso, dar foto pro atleta, porque é meu ídolo, não sei o que, eu tô prejudicando um pai de família daqui a pouco que tá ali do lado que se vive disso. Então é um senso muito maior do que uma brincadeira. E aí eu disse, vou mostrar resultado. Comecei a mostrar os resultados, tô faturando tanto aqui nesse esporte, tanto assim, eu trabalho assim, eu uso plataforma assim. Mostrei os dados, tudo, que eu na época eu usava Banlec, mostrei todos os dados da Banlec lá no evento, falei o nome da Banlec, tudo. E os meninos me deixaram livre, cara, fala o que tu tem que falar. A Banlec já era meio que a possível concorrente deles, eles já tinham ideia, eu não sabia. Mas fala o que tem que falar, sempre me deixaram livre. Tanto que eu tô falando aqui, né, embaixador de outra plataforma, tô falando normal, é uma plataforma. Eu acho que todas as plataformas têm que crescer, todas têm que evoluir. Eu acho que concorrência é bom, a gente adora. Quando abre um mercado do lado do mercado que tem no nosso bairro ali, a gente já vê o preço das coisas começa a baixar, começa a ter mais promoção, o que só aceitava dinheiro já aceita cartão, o que já aceitava só dinheiro e cartão já está aceitando Pix, o outro já está aceitando tela, outras formas. Tem espaço para todo mundo, tem fotógrafo pra caramba. E o pessoal que vai escolher, eu sempre digo, escolham a sua plataforma que você mais se identifica, daqui a pouco já tem uma comunidade de fotógrafos na sua região que usa alguma, vai lá, entra naquela comunidade, em algum momento testa outra plataforma que você vai ver algo diferente. E aí eles me fizeram o convite. O que foi o grande diferencial que eu topei na hora, assim? Cara, a gente quer criar uma plataforma, a gente vai fazer algo diferente das outras, né? O intuito, é óbvio, é o mesmo, vender fotos individuais para atletas ou para qualquer coisa, né? Tipo, se algo antes estivesse tirando foto aqui para vender para nós, a gente iria comprar as fotos dele lá depois. Verdade. Eu sempre falo isso. Nas palestras, né? O pessoal, vocês que estão na plateia aí, se tiver uma foto legal, vocês vão comprar para postar, vocês estão se qualificando na sua profissão. Eu, se tiver aí, eu compraria. E eu, estando aqui no palco, compro mais ainda também para mostrar, né? Estou num posto que eu estou ensinando, estou evoluindo na carreira também. Então... até porque
sem querer te interromper, mas já interrompendo. Inversão de risco é uma parada que já existe há muito tempo. Eu acho que as plataformas vieram para facilitar. Eu já recebi vários convidados aqui que falaram para mim, poxa, se na época que eu comecei tivesse alguma dessas plataformas disponíveis, a minha vida seria muito mais fácil. Porque realmente faz o trabalho e te dá tempo para você fotografar mais, né? Pois é, e a inversão de risco, ela sempre foi, por um bom tempo, ela foi meio criminalizada, né? Porque, principalmente na área de casamentos, não pode fazer isso. É óbvio, o cara que está fechando um contrato de 20, 30, 50, 200 mil reais no O risco é muito casamento, alto. ele vai se sentir ameaçado na hora que começar a ter um concorrente com inversão de risco, porque a pessoa vai pagar só depois. Daqui a pouco ela paga até mais, mas ela vai pagar depois. E ela não vai investir o dinheiro antes naquele ali. Então, tem eu tudo acho isso. um risco até muito alto pro cliente até. Então... E é caríssimo, né? Tipo, é muito dinheiro. Eu acho... Às vezes as pessoas falam, quanto é que tu tirou num evento tal? Deu 2 mil reais ali na semana. É pouco, né? Não sei o que. Cara, o povo brasileiro vive com salário mínimo, R$1.500 no mês. Já no final de semana deu um evento de 2 mil reais, cara. É óbvio. Às vezes a gente trabalha quase 24 horas, sexta, sábado, domingo. O ideal para abrir mão da vida, da saúde, prejudica muito. Eu engordei pra caramba. Agora, no último verão, comecei a fazer um tratamento, exercício pra caramba, consegui emagrecer de novo, então recuperar um pouco da saúde, porque a gente foca muito em trabalhar, e desliga um pouquinho. Então, o esporte me reconectou também com essa parte da saúde. Então, essa coisa de julgar, foi muito julgado a inversão de risco. Aí hoje ela está sendo provada que ela está voltando a ser uma tendência. Porque pega assim, a gente é dono de um time aqui. A gente vive de alguns patrocínios poucos. Como que a gente vai ter 400, 500 reais para contratar um fotógrafo para fazer foto do nosso jogo? Como entidade? Não tem. Ou eles vão comprar o fardamento novo, ou eles vão comprar o remédio lá, o gelauzinho para passar nos atletas, ou eles vão dar uma condição melhor de ir num ônibusinho legal na próxima viagem para os atletas, ou eles vão pagar fotógrafo. Não vão. Então aí vem a inversão de risco. Cada atleta compra só 1, 2 fotos. Tem esses dias a gente fez uma campanha na rede social ali de todos contra o print e tal. A gente se reuniu, os fotógrafos lá disseram, vamos fazer. Aí até deu bastante comentário lá. Depois eu disse, vou cancelar os comentários aqui, porque a galera tá indo para uma linha que não era. A linha da campanha é a valorização daquele serviço. Das pessoas entenderem que o print é ruim para quem está dando print, que fica feio. Eu nem entro na questão jurídica, porque é um debate gigantesco. Eu não sou advogado, sou jornalista e fotógrafo. Das duas partes, enfim, tem uma série de coisas. Mas tá atingindo o que era para atingir a campanha, que é a galera entender que é um serviço. O fotógrafo está lá, tá o dia inteiro. 15 reais é muito caro uma foto. Cara, não é obrigado a comprar a foto. Gostou, quer muito a foto? Compra, é uma foto. O equipamento é muito caro também. Não, é muito caro para quem? E você falou uma coisa uma vez numa entrevista, que agora eu não vou assistir várias entrevistas, então eu não vou lembrar qual. Mas você falou uma coisa que eu acredito muito. Eu acho que foi no Web Summit que a gente estava conversando. Que aquela foto é uma coisa que a gente só vai dar valor daqui para frente. Que você falou assim, eu era atleta, jogava futebol, e eu queria ter tido uma foto minha, porque naquela época eu não dava valor, mas agora, com 30 anos, eu dou valor e eu queria ter um registro daquele momento. Então eu acho que é isso, quando passa, a gente lembra que era importante, né, e que a gente não teve aquele registro. Eu digo aqui 20, 30 anos, quando a gente é velhinho, sentado na mesa de um bar, conversando, matando a saudade do tempo, a gente vai lembrar. E hoje a gente tem uma outra coisa que é muito mais potencial, que a gente tem telefone. Jogando tênis. Pessoal de casa. Então, um pai com a foto de um filho praticando seu esporte, da ginástica, taekwondo, o pai e a mãe fazem isso, colocam no telefone celular, imprime, faz um quadrinho em casa, faz um álbum. A gente não tem muita cultura do álbum mais, principalmente no esporte, mas é uma coisa que dá para fazer. Tem vários álbuns autocolantes, né, que você imprime as fotos, e vai colando, vai montando a sua própria história ali, para quando tiver lá na frente, ou uma carreira brilhante, ou daqui a pouco uma carreira que se interrompeu, ou naquele momento que você viveu o processo, tá todo documentadinho ali para olhar. Eu acho que faz muita diferença a gente ter foto e não ter foto hoje em dia. Os atletas sabem isso, eles pedem muito. Não vai ter foto no nosso jogo, nenhum fotógrafo pode. Cara, infelizmente não tem o que fazer. Tipo, a gente veio para cá, veio eu, Anderson, saiu 2.
O Matheus tinha um compromisso particular. Aí ficou a Carol lá enlouquecida com os eventos dela e o Guilherme também. Você tá em Santa Maria, né? Isso, todo mundo em Santa Maria. Alô, galera de Santa Maria, ó. Temos vaga aqui no time da galera, né? Precisamos recrutar mais fotógrafos de esporte. A gente até veio falando isso. Uma vez eu abri, né? Tipo, eu preciso de fotógrafo e tal. Só que veio muita galera, assim, e eu sou muito fechado. Eu tenho um defeito gigante, eu acho que é meio que regional, do perfeccionismo, né? Eu não consigo associar, além de valores, né, pessoais, a qualidade das imagens, assim, e aí a galera veio e foi juntando-se ao natural. A gente vai se juntando assim, aí foi conhecendo antes, conhecendo a galera, a gente foi se juntando assim, e aí vai vendo assim, o trabalho dele é legal, vai juntando, o trabalho dele é legal, vai juntando o cara responsável. Eu não gosto de deixar livre, assim. Cada um é freelancer, mas a gente tem que ter um compromisso. O Anderson chamou pro evento dele lá, o evento dele é das 8 da manhã às 8 da noite, preciso de foto no máximo de jogos que der. A classificatória é toda manhã até as 2 da tarde, e depois começa as oitavas de final, tu pode sair, almoçar, voltar e pega as semifinais e finais que são as mais importantes. A gente se organiza assim, mas tem aquela responsabilidade. Eu cumpro a minha, ele cumpre a dele, o pessoal cumpre a deles. E aí tem muita galera que às vezes não quer ter esse compromisso. Cara, vou lá fazer, tenho que sair, tenho que ir em tal lugar. Então a gente acaba meio que juntando por proximidade, assim, vai... Nossa, eu achava que isso só acontecia aqui no Rio de Janeiro. Não, eu sei, a gente tem uma ideia dos estados e das outras cidades, né? Cultural, assim. Eu acho que a galera do Sul, em geral, os 3 estados do Sul, eu acho que vocês são mais comprometidos, mais profissionais do que aqui. Mas tô vendo que é uma, né, que é geral, então. Não, ela é um problema que eu acho que não é específico da fotografia, tanto que a gente vê... Eu acho conversa que é muito cultural. com empresas, em tudo, todo mundo está sofrendo a mesma coisa, né? Não consegue funcionários comprometidos, qualificados. Por mais Nova que geração. Talvez a galera quer já começar ganhando muito, né? Tipo, vai num evento ali que acha que vai fazer R$1.000 naquele torneio do dia inteiro e deu 300. Porque a gente corre o risco, às vezes. Até eu preparei, acho que no slide para amanhã tem algum evento lá que eu fotografei 1 hora de jogo, mais 1 hora editando as fotos em casa e vendi 2 fotos. Deu 20 e poucos reais ali, tirando as taxas, né? E aí, faz parte. Tem eventos que eu vou e dá 300, 400, 500. Ótimo. A média tem que ser boa, né? A média boa tem que se sustentar. Mas o que para mim interessa é o final do mês. Só que a galera não tem essa persistência de tentar, de melhorar. Por que não tá vendendo tanto? Eu não fiz alguma coisa, ou eu não divulguei direito, ou eu não fotografei direito, ou eu não editei direito, alguma coisa eu errei no meio do caminho. Faz só e desiste, né? Ou daqui a pouco, tô indo toda semana no jogo desse time aqui, que é meio várzea, a galera já tá meio saturada. Não vai 2 semanas, depois volta de novo. Daqui a pouco dá um tempo, um respiro. Eu amo fotografar dança e teatro, né? Aí só que essa galera não gosta de pagar. Eles estão sempre sem dinheiro, né? Gastam uma fortuna de curso e de roupas e não sei o quê, mas na fotografia aí tá caro. Então, geralmente, quando as pessoas entram em contato comigo para pedir orçamento, eu passo o orçamento do pacote fechado, né? Do espetáculo lá e uma média de fotos. Sempre entrego mais, mas eu dou uma média do que eu acho que eu vou conseguir. E aí a pessoa não fecha. Aí eu falo, então, vamos fazer inversão de risco? Aí eu explico o que é. Aí coloco na plataforma para vender. A pessoa compra, geralmente compra mais do que ela ia pagar se ela fechasse o pacote, e no dia seguinte ela já fecha o pacote. E detalhe, ela compra do ensaio, porque eu peço para ir no ensaio para ver... peço para ir no ensaio geral, para ver a questão das luzes, porque muda muito, né? Sim. E também para ver os movimentos, o que dá para eu captar de cada um, tem que ter a preocupação de captar de todos os personagens, e isso funciona para mim, pelo menos. Então, fica uma dica aí para quem quiser experimentar, né? Eu acho que eu não concluí só a parte porquê da foto, né? É que eu te interrompi. Aí, eu recebi o convite para justamente ajudar a construir a plataforma, para... Eu teria um pouco mais de oportunidade de dizer coisas que eu queria que melhorasse na plataforma, mais diretamente. Ser ouvido. Porque as plataformas, elas são muito focadas em seus nichos e não estavam meio que ouvindo, né? Uhum. Tipo, tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali. Todas elas tinham os seus problemas, assim. E aí, quando a foto veio, os meninos, não, a gente vai fazer, vamos ouvir, vamos conversar, vamos...
Tanto que a cada 3, 4 meses está saindo uma novidade, está vindo uma funcionalidade nova, porque eles estão ouvindo todo mundo. Tipo, o Gabriel precisa de uma ferramenta específica para o futebol e para o futsal e que ele utiliza muito. Mas assim como tem o Gabriel, tem mais gente aí que precisa disso? Abre uma enquete, o pessoal responde, também quer. Começa a juntar essas informações, tipo, vamos focar nisso. Aí vai lá, melhoram aquilo e lançam aquilo. Então, eu tive a oportunidade de realmente uma plataforma que veio do Grupo Album, que todo mundo do ramo da fotografia, acho que pelo menos ouviu falar do Grupo Album, são mais de 10 anos aí de mercado, de credibilidade, o trabalho é impecável, referência, né, no setor. Que foi criado por um fotógrafo, né, que era o Bigarelli. Isso. E aí, cara, é a oportunidade que a gente tem de estar melhorando ainda mais esse nicho dos fotógrafos locais, que eu chamo, com uma ferramenta que vai ser mais ampla, com mais possibilidades. Tanto que quando eu digo pro pessoal, a gente precisa de uma ferramenta assim. Aí eu sempre digo, eu nem espero ela assim, eu já espero ela melhor. Porque o pessoal vai lá e assim seria legal. Mas vamos dar mais possibilidades pro pessoal. Tipo, tem um fotógrafo que quer essa ferramenta, ele vai ativar. Tem um fotógrafo que não vai querer, ele não vai ativar. Ou vai desativar. Então já vem com tudo isso junto. E aí a gente foi fechando uma parceria, né? Deu certo, foi legal. Aí eu comecei a dizer para os meninos lá da cidade, cara, testem essa plataforma que ela tá muito boa. Aí até tem o exemplo do Anderson aí que não queria trocar, porque já estava muito habituado com a dele, os clientes dele também. Eu disse, cara, o dia que tu te apertar, que não der algum problema lá, tu testa. E ele tinha muito medo, que não tinha as pastas na época, que dava para separar por pastas, né? O cliente dele estava acostumado, ele era um que usava pasta para tudo, era primeiro tempo, né, aquecimento, primeiro tempo, segundo tempo, depois do jogo, e aí eu não usava, eu jogava todas as fotos ali e fazia a galera olhar as fotos. E a galera olhava. Pasta é legal quando tem 2 dias também, né, vários dias também. Vários dias é legal, aí tanto que agora a gente está cobrando a subpasta, que é uma pasta dentro da pasta, para poder separar, né, com vários dias, com vários locais, às vezes fica melhor. E aí ele se apertou um dia lá, deu problema na plataforma, não ia as fotos e tal. E aí, o que eu faço? Eu já entendi isso, testa a plataforma. E aí ele disse, vou testar. Jogou tudo lá, as fotos, e foi uma das maiores vendas, segundo ele aí, e os dados que ele comprova de toda a carreira dele ali, até aquele momento. E dali ele não saiu mais. Aí com o Guilherme foi a mesma coisa. Eu disse, cara, quem sabe tu testa. Aí como embaixador, o pessoal me conseguia algumas coisas, né? Com uma camiseta, uns cartãozinhos e tal, para teus amigos lá, quando a gente montar a equipe e tal, porque eu queria que eles usassem a plataforma para justamente a gente ir se juntando e criar essa comunidade nossa. Não da gente se juntar e eliminar as empresas de cada um. A minha visão não é essa. A minha visão é que eu tenho que ter a minha, né? Tô aqui vestindo a minha camiseta, eu visto com orgulho a minha marca, o Anderson tem a dele, o Anderson Fotos, o Guilherme tem o GK Fotografia, que ele é a esposa dele, o Matheus tem a dele, o MS, a Carol tem a dela, e a gente se ajuda todo mundo se dar bem. Então, e aí aos pouquinhos o Guilherme foi a mesma coisa, parecida com a do Anderson, assim, não queria, ficar meio pé atrás, que era o público deles era muito bem pequenininhos, né? E aí a gurizadinha já estava acostumada já naquelas outras plataformas. E aí os cara, é mais fácil ainda, nem precisa cadastro nem nada, mas testa, o dia que tu achar que tu tem que testar, testa. Não falava mal de plataforma A, nem bem da foto, nem nada. E aí foi a mesma coisa, deu um dia que deu um probleminha lá, e aí eles estavam num campeonato muito grande, não tinha que fazer testar. Dali em diante não largaram mais também, vestem a camiseta. Aí acho até legal, o pessoal não tem vínculo nenhum com a foto, além de usar, mas veste a camisa, fazem o material deles, botam o login da foto nos cards, na camiseta, né? O Guilherme agora fez jaqueta, lá no Rio Grande do Sul tá bem frio, né? Então a gente saiu de lá, tá meio rouco já, a gente saiu de lá, tava acho que 8, 10 graus. Meu Deus. A gente chegou aqui 24, 25, então tá bem diferente. Eu ganhei um casaco da foto no Web Summit, só dá pra usar em São Paulo, que aquele negócio é muito quente. Um moletom, né? A gente usa muito lá e é pouco ainda. O moletom, é impossível usar aqui no Rio de Janeiro. Pra gente é pouco lá aquilo ainda, né? A gente teve agora... Esquenta pra caramba. A gente tem um verão lá que é 40 graus, mas a gente tem um inverno que é 0, né? Então ficou 2 semanas lá agora que tava 0, 3, 4, 5 graus, que é bem frio. E sensação... Tem nem roupa pra isso. Então é luva, touca, o moletom, mais uma jaqueta grande por cima. E aí a galera foi testando. Então foi daí que a gente conseguiu criar esse vínculo, né? Que eu criei o vínculo com a foto. Foi a partir daí. Da gente sentar e conversar. O que precisa para a plataforma, para te vir com a gente aqui, para ajudar a nós e tal. Eu disse, cara, sentar e me ouvirem. Se eu falar um monte de ideias e vocês aproveitarem algumas e me ajudar a ter isso aí,
que eu tenho essa experiência, eu tentei ter a minha própria plataforma, né? Não sou da TI, mas um pouquinho ali eu me virei, criei uma coisa só para mim, né? Não era uma plataforma de fato, porque não conseguiria botar mais fotógrafos, enfim, trabalhar em conjunto. A parte da colaboração foi uma das primeiras que eu pedi para eles, assim, tem que ter colaboração. Tipo, eu poder criar um evento aqui, chamar a Ana, o Anderson, enfim, botar todo mundo trabalhar junto e as fotos estar no mesmo lugar para o cliente chegar lá e achar as fotos dele dos fotógrafos e já dividir os valores. Aí eles foram lá, fizeram. Então foi a partir daí, como ouvindo, e até hoje, eu sempre reforço pra galera, quando eles perguntam o que tu acha que tem que melhorar, eu digo, cara, seguir ouvindo os fotógrafos. O mercado vai seguir em movimento, vai seguir mudando, e a gente tem que seguir ouvindo quem tá lá na ponta, que é o cara que trabalha todos os dias. Então, tem várias ferramentas, agora a entrega de fotos por WhatsApp que eles lançaram também, já tem ajudado um monte, porque o cliente, às vezes, ele bota uma vírgula no lugar do ponto no e-mail ali, né, @gmail, vírgula com, já não chega o e-mail. Então, às vezes bota uma letra errada, um número. Então, bota o WhatsApp ali, às vezes ele manda mensagem no direct lá, não recebi. Aí, na plataforma, só clica no WhatsAppzinho, já vai, que já tá aqui seu link. Igual do Proof, então. A experiência, a expertise toda que eles tiveram dos 10 anos de Album tá ajudando a foto. E muita coisa que eles estão fazendo na foto tá ajudando a Album a melhorar outras coisas agora pro futuro. Então, muito legal. Essa credibilidade toda foi o que me fez realmente, sim, mudar. A foto, ela é a minha plataforma principal, mas como eu disse, eu uso todas as plataformas, mas ela é a minha principal. Se entrar lá no meu site minhafotoemjogo.com.br, vai cair na página da foto, que é onde os meus atletas lá, meus clientes me encontram. Mas eu fotografo, né? Tipo, tem um fotógrafo que é lá da outra cidade, de Panambi. Ele chamou nós para trabalhar. E o organizador, até foi curioso, o organizador disse, só a única coisa que eu quero que seja nessa plataforma, porque os atletas já estão acostumados e eles querem que seja essa plataforma. Tipo, não tem problema nenhum. É um trabalho, a gente tem que sobreviver. Quem tem que... Se tem alguma birra, alguma briga no meio, é os donos das plataformas, as plataformas lá atrás das cortinas que briguem por eles. A gente tem que correr atrás do nosso. A gente não tem nada a ver com isso. E é assim que funciona. Adorei sua colocação. Inclusive, vou aproveitar o adendo para falar que esse episódio não está sendo patrocinado por nenhuma plataforma. Tanto que vocês estão vendo o Gabriel com a camiseta da marca dele. E eu deixei bem claro para ele, e deixo para todos os convidados aqui, que eu não faço censura. A pessoa pode falar o que ela quiser, até palavrão se ela quiser, criticar, falar mal, falar bem das marcas que ela achar que ela deve falar, e a responsabilidade dela também, porque eu também recebo feedback disso, e a responsabilidade é do convidado, do que ele fala, assim como eu sou responsável pelo que eu falo. E inclusive eu recebo muitos feedbacks no direct, e aqui eu já tive alguns patrocínios e vira e mexe alguém fala. Uma das coisas que me falaram desde o início, quando eu tive o patrocínio da foto ano passado, foi um dos ouvintes aqui que ele mandou falando que ele testou e que ele vendeu muito mais do que a plataforma anterior que ele usava por causa dessa velocidade das pessoas não terem que fazer o cadastro. Então isso não é uma propaganda, tá? Eu tô só relatando o que eu ouvi de um espectador aqui do canal. Porque a gente fica no meio dessa briga aí, e eu já levei várias lapadas por causa disso, então não tô afim de me estressar. Eu acho até que, às vezes, passa um pouco do ponto, acho que essa concorrência pode ser saudável, mas hoje em dia o que eu vejo é que não está tão saudável assim, e que eles deveriam repensar esse formato, porque está atrapalhando o mercado. Essa é a minha opinião. Se a pessoa não gostar, ela pode me mandar uma mensagem no meu WhatsApp, no meu Instagram. Estamos aí. Já tenho alguns haters, mas menos um não vai fazer muita diferença na minha vida, não. Uma das coisas que você falou na entrevista para a revista Latitude é que a fotografia esportiva é sobre paciência e persistência. Lembrando que cada recusa nos aproxima de um sim. É um pouco do que você estava falando da falta de paciência das pessoas para curtir o processo? Seria isso? Não bem por aí, mas por aí também. Essa é uma frase que é bem comum, né? Durante a pandemia eu estudei muito marketing digital, outras possibilidades de mercado, porque a fotografia parou, né? Então tinha que otimizar o tempo e estudar outras coisas. E aí uma das coisas que ensinavam era que a gente tinha que correr atrás, né? Eu estudei vendas, né? Então para te vender tu tem que ouvir muito não até tu chegar no sim. E quando a gente vai fechar com uma organização para poder fotografar um evento, é uma venda,
que tu não vai receber, óbvio ali, porque é inversão de risco, mas você está vendendo o seu trabalho, seu serviço, e você precisa ouvir os nãos. Só que muitos alunos que eu tenho e tive, iniciantes, chegavam na primeira semana, eu fui tentar lá na quadra tal, e ele disse que não, e agora o que eu faço? Eu disse, vai para outra. Mas e se ele disser não, daí tu vai para outra. Até um dizer sim. Aí depois vai virando uma bola de neve, é normal. A primeira coisa que as pessoas pensam, às vezes, a forma como a gente comunica também, eu me cobro muito da comunicação, como que eu comunico. Às vezes eu falo uma palavra e as pessoas estão muito estressadas, elas não, às vezes não querem entender, né? Elas fazem força para não entender. E aí alguém vai achar ruim isso que eu falei também. Então, é assim. É verdade. Não, eu tô acostumada também. Tinha uns amigos que falavam que eu era polêmica por causa disso, porque às vezes a gente fala de um jeito que pra gente não tem tanto valor, mas as palavras têm peso pras pessoas, né? E acabava por ofender e eu ficava sem entender, porque eu não fiz por mal e a pessoa se ofendia. E é bem comum. Principalmente se a gente é mulher, viu? Porque homem tem o direito de falar o que ele quiser. As mulheres têm que pesar um pouco mais nas palavras, pensar mais nas palavras e filtrar, porque dependendo da palavra que você use para um homem, ele pode se ofender. Infelizmente. Mas aí, voltando, a parte da cuidar das palavras, né, é bem delicado. E aí é o que eu digo pra galera, tem que ir e tentar. Não deu, bora pra próxima. Alguém vai aceitar. No momento que esse alguém aceitar, vai virando uma bolinha de neve. Por quê? Você foi lá, fez umas fotos legais. Aquele atleta gostou, ele vai te chamar pro próximo jogo. Vai criando um contato, né? Network. Que para mim é muito mais importante dentro dessa relação toda, é o network. Eu conto nas palestras aqui também, teve um campeonato municipal de handball que eu fui, que não vendia tanto foto. Principalmente naquela noite que era mais masculino. O masculino vendia menos foto naquela época. E aí eu disse, cara, vou ir lá fotografar, vou lá fazer minhas fotos legais e tal. Se eu perder, eu vou perder meu tempo. Né, e uns cliques na câmera, né, que é a vida útil dela. Não vou perder muita coisa além da gasolina também. Fui lá, fiz as fotos e tal, foi dentro do esperado, vendeu pouquíssimo, mas eu fiz as fotos tão legais, né, me puxei para fazer foto legal e tal, que um dos treinadores das equipes, que é lá da cidade, estava começando a preparar a organização de um campeonato brasileiro de handball lá na cidade. E aí eles precisavam de um fotógrafo para cobrir todo o campeonato brasileiro de handball. E ele foi e me chamou. Disse, a gente viu lá do seu trabalho, gostou, não sei o que tu acha de fazer e tal. E aí nesse campeonato foi a semana inteira e rendeu financeiramente muito bem. Então é networking. Às vezes tu tem que ir num lugar sabendo que financeiramente não vai ter o retorno. E é óbvio que a gente tem que botar na balança, né? Cada um tem os seus riscos. Às vezes uma fotógrafa, ela tem uma criança em casa, ela, tipo, eu vou num jogo que vai me render mais ou vou num jogo que vai me render menos. Ela vai ir no que render mais e tá tudo bem, ela tem que sustentar a família dela, o filho dela, enfim, o pai às vezes tem criança em casa também, vai, né? Cada um julga a sua balança, né? Cada um carrega o seu fardo. E aí, eu digo, ela tem que ir às vezes nos eventos, mesmo sabendo que pode dar ruim momentaneamente, mas você vai conhecer pessoas que vão te chamar para outro evento. E aí vai essa bolinha de neve. Por isso que eu disse naquela entrevista que cada não tá mais perto do sim. E na vida é assim, é uma frase que serve para a vida. Então, você quer muito uma coisa, você vai ter que ouvir muito não até ouvir o primeiro sim. E depois que você ouvir o primeiro sim, você vai seguir ouvindo não, mas vai ter mais sims. E vai melhorando, vai melhorando. Então, é um processo e a gente tem que curtir esse processo. Os nãos. Por que eu ouvi o primeiro não? Eu não fui claro, talvez, na proposta? Eu cheguei lá, posso fotografar os seus treinos aqui? O cara vai dizer, não. Mas porque, né? Às vezes a pessoa não vai me cobrar, não tem dinheiro para pagar. A vida inteira vieram aqui para me cobrar, para me vender. Talvez chega, né? Olha, eu tenho trabalho, eu venho, fotografo sem custo nenhum. Quem quiser, compra suas fotos e achar legal depois. Posso postar umas fotos no Instagram, marcar vocês também, vai ser bom para divulgação, vocês, vai ser bom para mim também. Cria um meio, né, uma relação com essa pessoa, explica direitinho o negócio. E aí é muito mais fácil. Igual você, vai convidar alguém para vir aqui e a pessoa vai dizer, quer vir no meu podcast? Não, quer ir no meu podcast? A gente fala sobre fotografia, você vai ficar livre para falar, não tem censura nenhuma, pode falar o que quiser. Vai ser legal, enfim. Você vai vender o seu produto de uma maneira que a pessoa vai quase que ficar irresistível, né? Esse nosso trabalho é a mesma coisa. Então, a gente vai aprimorando o nosso sim. Mas vai ouvir muito não também, então é normal.
Muito legal. Dani, tem gravação depois da gente? Ah, eu queria ir mais um pouquinho. Tá bom, então vou pro final, né? Daniel, o Gabriel vai ter que voltar aqui. Na 2.0. Então, Gabriel, eu queria conversar mais, mas o Daniel não deixou. Tô brincando. Que conselho você daria para quem quer entrar nesse mercado de fotografia esportiva? Com esse mercado cada vez mais competitivo, tecnológico, o que você acha que pode ser um... Você já deu várias dicas maravilhosas, mas só mais uma para a gente fechar. Para quem está começando, é estudar muito, né? Estudar, não tenho equipamento. Cara, faz com o que dá. Isso aqui, hoje em dia, é óbvio. Eu acredito que quase que nunca vai chegar perto de uma câmera. Se nunca, pelo menos nunca quando eu estiver aqui, né? Depois que eu morrer, eu acho que talvez é outro período. Mas, cara, dá para fazer. Eu tenho alunos que começou fazendo foto do pessoal empinando moto. E ele tinha o telefone e tinha uma lente que ele comprou, acho que da China, de algum lugar, uma lentezinha que acoplava, assim, ficava umas fotos e parecia aqueles olhos de peixe que a gente olha na porta para ver se tem gente. Muito bom. E ele vendia as fotinhos dele lá, R$2, R$4, enfim, foi vendendo. E aí, com o tempo, ele virou meu aluno e disse: professor, eu não tenho câmera, não tenho... Cara, como é que tu tá fazendo? Ele me mandava foto assim, eu tirei foto do cara empinando moto, faceiro com a foto. Eu disse: cara, é isso, dá uma editadinha na foto, melhora o que tu tem. A gente tem a frase que é o feito é melhor que o perfeito, o negócio é começar e depois melhorar. Teve a trend agora, acho que uns meses atrás, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Tudo isso é a mais pura verdade. Então, tem que começar, criar uma mentalidade, e eu bato muito nisso também, de ter mentalidade não vitimista, de ficar arrumando problema em tudo. A gente vai fotografar Bravos, teve o sorteio dos pontos. Digamos que eu não peguei o melhor ponto da prova, não gostei, não vou ir, vai ser ruim. Não, cara, vou lá, vai ser legal, vou fazer as melhores fotos da minha vida, vou chegar lá e vou improvisar e vou fazer a foto ficar muito legal. E se financeiramente não deu retorno, eu fiz a minha parte. Eu acredito muito em energia do planeta e eu acredito muito em Deus, mas cada um acredita nas suas energias que creem aí. E, cara, faz a tua parte que em algum momento vai começar a ter o retorno. A gente tem uma época que a gente vai plantar, tem uma época que a gente vai colher. Então, o que a gente vai plantar? Um trabalho legal, de qualidade, o máximo da qualidade que a gente consegue. Se eu tenho só condições de comprar hoje, em 2025, a D3100 com a 75300 que eu tinha lá no começo, compra e vai fazer o melhor que você consegue com esse equipamento. Aí vai ter que trabalhar a sua mentalidade financeira para juntar, conseguir guardar dinheiro. A gente tem alguns alunos que às vezes ficam ansiosos. Tipo, na foto não poderia, até pouco tempo, antecipar o saldo das vendas no cartão de crédito. Ele só caía 30 dias depois. Aí a galera, mas eu preciso do dinheiro. Tem que ter organiza aquele dinheiro, serve como uma reservinha. É poucas vendas que ainda tem um cartão de crédito, né? Só quando a pessoa compra um volume maior e tal, ou tá apertada, aí joga para outro mês. A maioria parte do Pix já caía no outro dia. Para estar fazendo muita falta aquele pouquinho, é porque tem alguma falha na organização financeira da sua microempresa mesmo, que não seja uma empresa ainda, que seja CPF mesmo, mas tem que ter uma mentalidade da empresa. Então tem que ter essa organização. Então vai ter que evoluir financeiramente, né? A gente não tem nas escolas essa parte da educação financeira, eu acho que é um pecado gigantesco, né? A gente sabe que a educação está cada vez pior, mas tem que buscar pensar melhor. Eu espero que um dia tenha. Eu senti muita falta disso, estou lutando para me tornar uma visão de empresário, de separar as contas, de separar dinheiro para investimento, separar o dinheiro para trocar de câmera quando estourar a câmera, porque ela vai estourar, é igual o carro. A gente tem um carro, a gente tem que ter o seguro, a gente tem que ter a reserva para quando tem que trocar o óleo, estourar um pneu, quebrou o motor, quando o motor cansar. O carro vai começando a fazer barulho, uma hora vai querer trocar de carro, então tem que ter uma reserva de dinheiro para trocar de carro. Tudo na vida é assim. No nosso trabalho também, então a gente tem que correr atrás disso. Estudar a parte técnica, escolher o modo de foco, que nem a gente falou antes, e praticar pra caramba. Eu faço, porque pra mim sempre foi muito fácil isso, porque eu trouxe do esporte isso, de quando eu treinava. Hoje eu comecei a treinar tênis faz 1 ano e meio. Eu vou pro clube às vezes, quando eu tô uma folguinha, e fico treinando na parede, fico treinando o saque, fico treinando repetição,
porque aquilo é repetição. A fotografia, ela é repetição. E eu sempre disse que na fotografia a gente não tem treino praticamente. Eu treino no jogo de hoje para ser melhor no jogo de amanhã. E aí no jogo de amanhã eu tô treinando para ser melhor no depois de amanhã. Então a melhor parte que a gente tem para curtir o treino é no começo, quando a gente tá ainda meio robista. Ali você vai, tipo, vai pra praia ali, vou treinar aqui, não vou vender foto, vou só fazer minhas fotos aqui na praia hoje, livre. É óbvio que eu sempre vou dizer para as pessoas cuidarem para não atrapalhar quem tá vivendo disso. Se tem algum fotógrafo ali que tá vendendo as fotos, não vai sair dando aquelas fotos, né? Só para ganhar um likezinho, alguma coisa do tipo. Porque vai estar atrapalhando a pessoa. E vice-versa, você também não gostaria disso, né? Você está ali trabalhando, chegar alguém lá e dar as fotos só para roubar o seu ponto, ou para roubar o seu cliente, ou para querer aparecer mais, para ganhar. Enfim, tem outros métodos, né? Tem mercado, tem várias quadras abrindo o tempo inteiro que não tem fotógrafo ainda. Tem outras técnicas que dá para usar sem ser essa coisa mais agressiva, né? Uhum. A gente tem uma outra dica, e é quase um pedido também para os fotógrafos novos. Quando começar a fotografar, tipo, vai começar a fotografar lá em Santa Maria. Não entra com a mentalidade de querer fechar a empresa do Gabriel, a do Anderson, do Guilherme. Ninguém é inimigo. O cara pode ser amigo. Quando o Anderson surgiu, o Guilherme surgiu, o Matheus surgiu, eu não pensei assim, porra, os caras estão começando aqui, agora eu vou me sentir ameaçado e vou fechar eles. Porque eu já não estava nem dando conta eu de fazer os negócios. Eu pensei assim, pô, se eu tô aqui fazendo isso, eles estão fazendo também, pode dar certo, porque, cara, tem um monte de jogo que eu não tô conseguindo ir. Eles vão. Até no começo era bem separado, assim, quase. Eu pegava os eventos um pouquinho maiores, que eu já tava com um network maior, aí os meninos estavam pegando mais joguinhos da escola, os menorzinhos e tal. Agora tá todo mundo mais ou menos igual, que já estão há 3, 4, 5 anos também. Então, se ajudem, né? Se juntem, se unam em prol de um trabalho aí na sua cidade. É óbvio, tem fotógrafos, pessoas que não bate o santo, que não se dá tão bem, que deixa o cara lá, não queira o mal dele. Se precisar, ainda ajuda ele. Eu sou bem assim. Eu sei que nem você tem os seus haters, eu tenho os meus, que falam mal de mim por aí, que me excluem de eventos, que fazem... Eu não faço mal para ninguém, eu ainda ajudo quando eu posso. E a lei do retorno, ela é uma das leis aí que... a melhor. Ela é igual a lei do ex do futebol, nunca falha, né? Então... Exatamente. Pô, Gabriel, muito obrigada. Maravilhosas suas dicas. Amei. E você vai ter que voltar ao Rio aqui, né? Já vi que você vem para outros eventos, faltando umas perguntas aqui. Aí é bom que eu já tenho uma desculpa pra gente marcar de novo. Bora! Que a gente gosta de trazer o convidado bom, a gente sempre repete. Só pra gente fechar, galera, vou falar aqui dos nossos apoiadores do Revolution, que tá com congresso ainda em BH e Goiânia. Vou deixar o link aqui para vocês ficarem ligadinhos para verem as datas certinho. Em Foco, que vai acontecer aqui no Rio, em Nova Iguaçu, 14 e 15 de agosto. Inclusive, vai ter uma palestra, esqueci de falar, o Gabriel ele tem um curso online, que a gente falei aqui na chamada, mas depois eu vou deixar o link aqui, quem quiser fazer o curso dele. Ele fala sobre precificação, no que não deu tempo de eu perguntar. Mas lá no curso dele vocês vão saber sobre isso. E lá no Infoco, nos dias 14 e 15, tem uma lista grande de palestrantes. E uma das palestras que estão cotadas, que vai acontecer, né? Não está cotada, não vai acontecer, é a da Camila Mello, que já esteve aqui, que ela fala sobre dinheiro, sobre precificação, sobre estratégia. Eu não sei qual é o tema específico que ela vai abordar, mas ela é uma fotógrafa que trata justamente sobre isso, já falou de aposentadoria, ela é especialista nisso, inclusive faz consultoria para fotógrafos que querem organizar a sua empresa nessa questão financeira. Então, se você está por aqui pelo Rio, vale a pena dar um pulo lá no Infoco para assistir a palestra, não só da Camila, dos outros palestrantes também, que tem vários temas, mas esse é um tema que é super importante, que pouca gente fala, tá? Quero agradecer ao Alcamar Seguros, nosso patrocinador aqui. A gente tem link de desconto para você fazer seguro de equipamento, de carro. A gente tem seguro de casa, tem seguro para tudo. E eu tenho um link de 20% que eu deixo aqui também no episódio. Não tem nenhuma obrigação, você preenche uma planilha lá para fazer uma cotação e a cotação já vem com esses 20% de desconto. Então não tem uma obrigatoriedade de você já mandar os seus dados e já estar pagando nada, não. É só para você ter uma noção. Então, se você tiver para renovar alguma coisa, não custa nada fazer uma cotação e ver como é que vai acontecer por lá.
E agradecer ao apoio da Betamax. Quem operou aqui foi o Daniel. Daniel, desculpa pelas brincadeiras, a gente usou aqui. Porque todo mundo amigo, né? Já tá próximo. E a Betamax é esse estúdio bonitão. Eu vou pedir para você encerrar mostrando o meu bolinho, que eu trouxe o bolinho. Olha só, veio até no clima dos morangos, pra gente seguir a trend. E daqui a pouco o Daniel vai encerrar aqui e a gente vai cantar um parabéns aqui. Vou chamar o peixe, porque o peixe tem isqueiro para poder acender esse trem aqui. E a gente comeu o bolo, né? E a gente comeu o bolo, né? É isso. Até a próxima, gente. Valeu!